Bom, aqui é o pavilhão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, um pavilhão que foi inserido em 32 e ele servia justamente para tratar de funcionários que ficavam doentes, funcionários da Companhia Paulista. Então ele tem essa característica aqui, que lembra um pouco, né, a arquitetura do pavilhão central, mas ele só tem um pavimento. E ele também era destinado, né, o lado esquerdo para tratamento de mulheres e o lado direito para tratamento de homens. Foi nesse pavilhão que o padre Rodolfo Komorek ficou internado. Ele ficou internado, na verdade o padre Rodolfo ele teve duas passagens pelo Vicentina Aranha. A primeira, logo que ele chegou em Minas Gerais, que ele acabou sendo diagnosticado com a doença, e para cá ele foi mandado, isso em 1940. Porém, ele foi avaliado pelo Dr. Nelson Dávila e ele não aceitou ficar em tratamento aqui de imediato. Ele inclusive continuou em São José, continuou com o seu trabalho junto à igreja, junto à Ordem dos Salesianos, morava na residência dos Salesianos. Não sabemos, né, enfim, quantas pessoas podem inclusive ter contraído doença, enfim, em função do contato com o padre. Mas em 1949 ele já estava numa condição muito debilitada de saúde e ele ficou apenas 18 dias internado aqui no pavilhão, no que foi improvisado em uma copa, né, um quarto para ele, que tem uma saída, né, para a parte de trás, né, do pavilhão. E ele ficou pouquíssimo tempo. Há um memorial dedicado ao padre Rodolfo e ele que ficou, depois ele foi sepultado no cemitério do centro. E aí os seus restos mortais foram exumados, só sobraram os pés, né, do corpo do padre, com o tempo, né, o passar do tempo. E hoje esses pés estão guardados no relicário da Sagrada Família, né, no relicário Padre Rodolfo Komorek, que fica ali na paróquia da Sagrada Família, aqui na Vila Ema. Bom, aqui a gente está próximo ao que foi a antiga lavanderia, é um complexo, né, da antiga lavanderia, e aqui é o antigo laboratório. O Vicentina Aranha ele era também um espaço de vanguarda, né? Então os avanços que a medicina conseguia conquistar, vamos dizer assim, relativos ao trabalho do tratamento da tuberculose, muito foi em função de conquistas desses laboratórios, principalmente o de análises clínicas, já que é uma doença de infecção bacteriana, né? Então, muitas das análises, as técnicas de análise de culturas de bactérias no escarro dos pacientes, enfim, grande parte dessa técnica foi elaborada, desenvolvida por esses profissionais aqui nesse prédio, aqui no Vicentina Aranha. E aqui, esse grande prédio que era a antiga lavanderia, era necessária essa asepsia muito bem feita dos itens de tratamento dos pacientes, desde roupa de cama, toalhas, as chamadas escarradeiras particulares ou individuais, que eram também justamente os itens utilizados pelo laboratório para poder checar o quão infectado estava determinado paciente. Então toda essa parte de asepsia também era feita nesse prédio, que inclusive também hoje é um espaço utilizado pelo parque para cursos, enfim, e outras atividades ofertadas à comunidade. Bom, esse aqui é o pavilhão Alfredo Galvão. Ele foi, de todo o complexo, o primeiro a ser restaurado nas suas condições originais por completo, né? Então ele é o menor dos pavilhões de tratamento, assim como o Marina Crespi lá do outro lado. Ele é o pavilhão voltado para o tratamento de homens pensionistas, mas que também não tinham recursos totais ou, né, abundantes para se tratarem no pavilhão central, então eles acabavam sendo tratados aqui. Por volta aí de 6 a 8 pacientes que ocupavam esse espaço. Ele inclusive foi, num segundo momento, né, já
quando todo o complexo abriu como parque em 2007, ele foi a primeira sede, né, da Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, né, que é a associação, a entidade que toma conta do parque hoje, aqui na cidade. Então eles ocupavam esse prédio, depois eles foram lá para trás no Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que também teve um outro uso, né, no período ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que funcionava o Centro Cultural Vicentina Aranha, que depois que saiu daqui de dentro do parque foi aqui para o Jardim Esplanada e depois, enfim, a FAC saiu daqui, foi para lá e final de 2012, começo de 2013, passou a ocupar o pavilhão central no caso, são os responsáveis por manter o parque aberto, né? Então, o parque ele tem esse espaço para a comunidade, ele tem a pista de caminhada para as pessoas poderem se exercitar, buscar bem-estar, mas tudo isso acontece em função justamente dessa entidade que faz essa gestão. Acho que é importante a gente discutir um pouco do que é patrimônio, até porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, patrimônio não é a coisa, não é o material, não são só os prédios, não é uma estátua, não é nada disso. Patrimônio, na verdade, é a relação que a comunidade, a sociedade ou mesmo o sujeito tem com essa coisa, né? Então aqui a gente entende a importância da restauração desse material, na ideia de manter essa memória, manter essa afetividade que a cidade tem com esse espaço de forma viva e ativa. Só que, é claro, não há nenhum sentido em restaurar e não usar. Então é importante que seja feito o restauro, o uso, uma apropriação moderna, uma apropriação rica, né, em atividades, em valor humano, vamos dizer assim, antes de mais nada. E aí, dessa forma, a gente pede, né, para que as pessoas venham ao parque, participam do parque, conheçam o parque, vivenciem o parque, porque isso sim vai nutrir cada vez mais essa ideia de patrimônio. E fora isso, é lógico, muitos podem ajudar de maneira econômica, vamos dizer assim, e aqui está justamente a FAC, essa entidade que auxilia nesse processo, para que possa também fornecer meios para que qualquer pessoa que queira ajudar, possa ajudar. Então vocês podem conhecer o trabalho através das redes sociais do parque, site do parque, a própria equipe que aqui trabalha, vocês podem acessar. E assim, o parque está aberto para quem quiser visitar, quem quiser conhecer, vale muito a pena, fica no meio da cidade, no centro da cidade. Venham experimentar, escutar o que são os sons do parque, respirar o ar do parque, entender essa importância aqui, em loco, e não só por onde vocês estão sentados hoje em suas cadeiras. Então fica aqui o meu convite e espero que vocês o façam logo, e eu fico também à disposição para ajudar e conversar com vocês sempre que necessário. E é isso, gente. É disso que eu falo quando a gente discute a apropriação. Vivam o parque sempre que puder.